Deus é o autor de tudo, o Gnani de nada. Alguns Mahatmas, seres iluminados, afirmam que o mundo não é um acidente nem um jogo de Deus, mas o resultado e a expressão de um poderoso plano de trabalho que visa ao despertar e ao desenvolvimento da consciência por todo o universo. Da inércia à vida, da inconsciência à consciência, da ignorância à clara inteligência, do equívoco à clareza. Esta é a direção na qual o mundo se move incessante e implacavelmente. Certamente, existem momentos de descanso e escuridão aparentes nos quais o universo parece adormecido, mas o descanso chega ao fim e o trabalho sobre a consciência é retomado. Do nosso ponto de vista, o mundo é um vale de lágrimas, um lugar do qual se deve escapar o quanto antes e de qualquer modo. Para os seres iluminados, o mundo é bom e serve para um bom propósito. Eles não negam que o mundo é uma estrutura mental e que, finalmente, tudo é um, mas veem e dizem que a estrutura tem sentido e serve a um propósito supremamente desejável. O que chamamos a vontade de Deus não é o capricho de uma divindade brincalhona, mas a expressão de uma absoluta necessidade de crescimento em amor, sabedoria e poder, de atualizar os potenciais infinitos da vida e da consciência. Assim como um jardineiro cultiva as flores nascidas de uma pequena semente até uma perfeição gloriosa, da mesma forma, Deus, no seu próprio jardim, cultiva, entre outros seres, homens que chegam a ser super-homens, que conhecem e amam e trabalham com Ele. Quando Deus descansa, aqueles cujo crescimento não chegou a completar-se tornam-se inconscientes por um certo tempo, enquanto que os perfeitos, os que foram além de todas as formas e conteúdos da consciência, permanecem conscientes do silêncio universal. Quando chega a hora de surgir um novo universo, os adormecidos são despertados e começam os seus trabalhos. Os mais avançados despertam primeiro e preparam o terreno para os menos avançados, os quais encontram, desse modo, formas e padrões de comportamento adequados para seu posterior crescimento. Essa é a história. A diferença em relação ao seu ensinamento é esta. Você insiste em que o mundo não é bom e deve ser evitado. Eles dizem que o desgosto em relação ao mundo é uma etapa passageira, necessária, ainda que temporária, e que é logo substituída por um amor que a tudo permeia e por uma vontade firme de trabalhar com Deus. Tudo o que tu dizes é correto no caminho de saída. No caminho de regresso, é necessário anular-se a si mesmo. O lugar que eu ocupo está onde nada é, nem os pensamentos nem as palavras chegam ali. Para a mente, tudo é obscuridade e silêncio. Então, a consciência começa a agitar-se e a mente desperta, a qual projeta o mundo, construído pela memória e a imaginação. Uma vez que o mundo surja, tudo o que tu dizes pode ser assim. A natureza da mente é imaginar metas, esforçar-se por elas, procurar meios e caminhos, revelar a visão, a energia e a coragem. Todos estes são atributos divinos, eu não os nego. Mas eu tenho o meu lugar onde não existe nenhuma diferença, onde as coisas não existem, nem as mentes que as criaram. Ali estou no meu lar. Qualquer coisa que ocorra não me afeta. As coisas operam nas coisas, e isso é tudo. Livre de memórias e esperanças, eu sou fresco, inocente, sincero,
A mente é o grande trabalhador e necessita de descanso. Eu, não necessitando de nada, não tenho medo. De quem ter medo? Não há separação. Não somos seres separados. Só existe um eu, realidade suprema, no qual o impessoal e o pessoal são um. Tudo o que quero é ser capaz de ajudar o mundo. Quem diz que não podes ajudar? Tu decidiste sobre a ajuda, meios e necessidades e meteste-te num conflito entre o que deves fazer e o que podes fazer, entre a necessidade e a capacidade. Mas por que fazemos isto? A tua mente projeta uma estrutura e tu identificas-te com ela. Na própria natureza do desejo está o impelir a mente a criar um mundo para te dar satisfação. Mesmo um pequeno desejo pode criar uma longa linha de ações. O que faria um forte desejo, então? O desejo pode produzir um universo. Os seus poderes são miraculosos. Tal como um palito de fósforo pode incendiar uma floresta, assim um desejo pode acender o fogo da manifestação. O próprio propósito da criação é satisfazer o desejo. O desejo pode ser nobre ou não. O espaço, a caixa, é neutro. Pode-se preenchê-lo com o que se gostar. Deve-se ter muito cuidado com o que se deseja. No que diz respeito às pessoas que queres ajudar, elas estão nos seus respectivos mundos por causa dos seus desejos, e não há uma maneira de ajudá-las exceto através dos seus desejos. Tu só podes ensinar-lhes a ter desejos corretos, para que possam elevar-se acima deles e a libertarem-se da necessidade de criar e recriar mundos de desejos, moradas de dor e de prazer. Chegará um dia em que o espetáculo terminará. Uma pessoa deve morrer. Um universo chega ao fim. Como uma pessoa que dorme e esquece tudo e desperta para um novo dia, ou morre e surge para uma nova vida, assim os mundos de desejo e de temor se dissolvem e desaparecem. Mas a testemunha universal, o Eu Supremo, nunca dorme nem nunca morre. O grande coração bate eternamente e a cada batida um novo universo vem a ser. Ele é consciente? Ele está além de tudo o que a mente possa conceber. Está além do ser e do não ser. Ele é o sim e o não para todas as coisas, além e interior, criando e destruindo, inimaginavelmente real. Deus e o Mahatma, ser iluminado, são um ou dois? Eles são um. Deve existir alguma diferença. Deus é o autor de tudo. O Gnani é um não autor. O próprio Deus não diz, estou a fazer tudo. Para ele, as coisas acontecem pela sua própria natureza. Para o Gnani, tudo é feito por Deus. Ele não vê nenhuma diferença entre Deus e a natureza. Ambos, Deus e o Gnani, conhecem-se a si mesmos como o centro imóvel do mutável, a testemunha eterna do transitório. O centro é um ponto vazio, a testemunha, um ponto de consciência pura. Eles sabem que nada são, portanto, nada pode resistir-lhes. Como é isto visto e sentido na sua experiência pessoal? Sendo nada, sou tudo. Eu sou tudo. Tudo é meu. Como o meu corpo se move pelo meu mero pensamento de movimento, assim ocorrem as coisas quando penso nelas. Lembra-te, eu não faço nada. Simplesmente vejo as coisas a acontecer. As coisas acontecem como você quer que ocorram
ou você quer que aconteçam como ocorrem? As duas coisas. Eu aceito e sou aceite. Sou tudo e tudo sou eu mesmo. Sendo o mundo, não tenho medo do mundo. Sendo tudo, o que temeria? A água não teme a água, nem o fogo teme o fogo. Não tenho medo também, pois não sou nada que possa experimentar medo ou possa estar em perigo. Eu não tenho forma nem nome. É o apego ao nome e à forma que dá luz ao medo. Eu não tenho apegos. Eu sou nada e o nada não tem medo de coisa alguma. Pelo contrário, tudo tem medo do nada. Porque quando algo toca o nada, ela se torna nada. É como um poço sem fundo. O que cai nele desaparece. Deus não é uma pessoa? Enquanto tu pensas ser uma pessoa, ele também é uma pessoa. Quando tu és tudo, tu o vês como tudo. Posso mudar os fatos mudando a atitude? A atitude é o facto. Ter raiva, por exemplo. Posso estar furioso passeando de um extremo ao outro da habitação. Ao mesmo tempo, sei o que sou. Um centro de sabedoria e amor. Um átomo de existência pura. Tudo se acalma e a mente funde-se no silêncio. Não obstante, você está irritado algumas vezes. Com quem e por que teria que me aborrecer? A raiva veio e dissolveu-se ao lembrar-me de mim mesmo. É tudo um jogo dos gunas, das qualidades da matéria cósmica. Quando me identifico com eles, sou escravo deles. Quando me desapego, sou mestre deles. Você pode influenciar o mundo com sua atitude? Ao separar-se do mundo, perde toda a esperança de ajudá-lo. Como poderia ser? Tudo é o meu próprio eu. Não posso ajudar-me? Eu não me identifico com alguém em particular porque eu sou tudo, o particular e o universal. Então, pode ajudar-me, a pessoa em particular? Mas eu estou sempre a ajudar-te, desde dentro. O meu eu e o teu ser são um. Eu sei disso, mas tu não sabes. Essa é toda a diferença e não pode durar muito. Então, como é que você ajuda o mundo inteiro? Gandhi está morto e, não obstante, a sua mente impregna a terra. O pensamento de um Gnani impregna a humanidade e trabalha incessantemente pelo bem. Sendo anónimo, vindo de dentro, é mais poderoso e convincente. Assim é como o mundo melhora, o interno a ajudar e a bendizer o externo. Quando um Gnani morre, ele deixa de existir no mesmo sentido em que um rio deixa de existir quando se funde com o oceano. O nome e a forma não existem mais, mas a água permanece e faz-se uma com o oceano. Quando um Gnani se une à mente universal, toda a sua bondade e sabedoria se convertem na herança da humanidade e elevam todos os seres humanos. Nós estamos apegados à nossa personalidade. Valorizamos muito a nossa individualidade, aquilo que nos diferencia dos outros. Parece que você denuncia ambas como inúteis. De que nos serve o seu manifesto? E manifesto, individualidade, personalidade. Tudo isso são meras palavras, pontos de vista e atitudes mentais. Não têm realidade neles. O real é experienciado no silêncio. Tu apegas-te à personalidade, mas tu só és consciente de ser uma pessoa apenas quando estás com problemas. Quando não tens dificuldades, tu não pensas em ti mesma. Com essa resposta, você não me disse nada sobre a utilidade do manifesto.
Sem dúvida, tu deves dormir para poder despertar. Deves morrer para viver, fundir para modelar novamente, destruir para construir, aniquilar antes de criar. O Supremo é o solvente universal. Corrói todos os recipientes, queima todos os obstáculos. Sem a negação absoluta de tudo, a tirania das coisas seria absoluta. O Supremo é o grande harmonizador, a garantia do equilíbrio final e perfeito, da vida em liberdade. Ele dissolve-te e, desse modo, reafirma o teu verdadeiro ser. Tudo está bem no seu próprio nível. Mas como funciona na vida diária? A vida diária é uma vida de ação. Gostes dela ou não, tu deves funcionar. Tudo o que fizeres para ti mesma acumula-se e torna-se explosivo. E um dia explodirá e destruir-te-á a ti e ao teu mundo. Quando tu te enganas a ti mesma, acreditando que trabalhas para o bem de todos, ainda pioras mais as coisas, pois não deves ser guiada pelas tuas ideias do que é bom para os outros. Uma pessoa que declara saber o que é bom para os outros é perigoso. Como se deve trabalhar então? Nem para ti, nem para os outros, mas pelo próprio trabalho em si. Uma coisa que vale a pena fazer é o seu próprio propósito e significado. Não convertas nada num meio para alcançar alguma coisa. Não limites. Deus não cria uma coisa para servir outra. Cada uma é feita para si mesma. Tendo sido feita para si mesma, não interfere. Tu estás a usar coisas e pessoas para propósitos estranhos a elas mesmas e estás a causar estragos no mundo e em ti mesma. Você diz que o nosso ser real está sempre conosco. Como é que não nos damos conta? Sim, tu és sempre o Supremo, mas a tua atenção está fixada nas coisas físicas ou mentais. Quando a tua atenção estiver fora de uma coisa e, entretanto, ainda não estiver noutra, é nesse intervalo que és o ser puro. Quando, através das práticas da discriminação e do desapego, tu perdes de vista os estados mentais e sensoriais, surge o ser puro como o estado natural. Como se acaba com esse sentido de separação? Focando a mente no eu sou, no sentimento de ser, dissolve-se o eu sou isto e aquilo. O que permanece é sou apenas a testemunha. E isto também submerge no eu sou tudo. Então o todo converte-se no um. E o um, tu mesma, não separada de mim. Abandona a ideia de um eu separado. E a questão de quem experimenta não surgirá. Você fala por sua própria experiência. Como posso torná-la minha? Tu falas da minha experiência como distinta da tua, porque acreditas que estamos separados, mas não estamos. Num nível mais profundo, a minha experiência é a tua experiência. Indaga profundamente dentro de ti e descobrirás isto, fácil e simplesmente. Apenas segue na direção do eu sou.